Sejam bem-vindos aí ao Sarau Manoli. Meu nome é Remo Furtado, sou médico cardiologista e pesquisador. E a ideia aqui é trazer para vocês algumas atualizações importantes que nós tivemos no congresso lá em Amsterdã, Congresso Europeu de Cardiologia, um dos maiores do mundo, e principalmente também ajudá-los na interpretação do que foi mostrado lá, né? Porque às vezes a gente vê o resultado do estudo, é importante a gente saber alguns detalhes para ajudar na interpretação. Então, vamos começar falando talvez do estudo mais comentado do Congresso, que foi um estudo sobre perda de peso, um estudo de semaglutida. Então, para vocês se guiarem melhor pelos estudos, eu fiz esse esquema aqui, que é uma sigla chamada PICOT, em que a gente coloca P de população, quer dizer, quem foi incluído no estudo, I de intervenção, C de comparador, o O de objetivo, ou outcome em inglês, e o T de tempo. Então, esse primeiro estudo foi o estudo STEP Heart Failure, que comparou a semaglutida contra placebo em pacientes obesos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. A ideia do estudo era avaliar se o uso da semaglutida, levando à perda de peso, poderia também melhorar os sintomas de insuficiência cardíaca. Então, qual foi o resultado do estudo? Primeiro, como esperado, o grupo que tomou a semaglutida em relação ao placebo teve uma grande perda de peso, 13% de perda de peso em um ano contra 2,6%, até aí nenhuma surpresa, né? A gente já sabe que a semaglutida pode levar à perda de peso, aliás, essa é uma das indicações do remédio. E a outra mudança foi a melhora dessa escala aqui. O que é isso, gente? KCCQ. KCCQ, para quem não sabe, é uma escala de sintomas de insuficiência cardíaca. Quanto maior a pontuação, melhor. Ou seja, quanto maior a pontuação, melhor é a qualidade de vida do paciente. Então, quando vocês olham no grupo semaglutida, houve um maior aumento dessa pontuação em relação ao grupo placebo, mostrando que houve uma melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca com a medicação. Ok, mas e daí? Eu acho que é algo quase óbvio, né? Você dizer, a pessoa é obesa, ela emagrece e ela melhora o cansaço. Eu acho que isso aí não é nada fora do esperado. Será que esse impacto da semaglutida realmente é na insuficiência cardíaca? E aqui está uma resposta, ou pelo menos uma evidência indireta, muito interessante. Os investigadores, eles avaliaram, além da dispneia, o BNP, o peptídeo natriurético atrial, tipo B, perdão. Olha só que interessante. Recordando, o peptídeo natriurético, quando a pessoa tem obesidade, ele tende a diminuir. Então, se uma pessoa engorda, ganha peso, o BNP diminui. Se a pessoa emagrece, o BNP aumenta, certo? Então, se você tivesse apenas uma perda de peso e nada mais, o grupo semaglutida provavelmente ia até aumentar o BNP. Não por piora da insuficiência cardíaca, mas por tirar o efeito da obesidade que confunde, né, que diminui o valor do BNP. E olha só que interessante o que aconteceu. Houve uma queda muito expressiva. A queda de BNP no grupo semaglutida, que é o lilás, foi 84% maior em relação à queda que houve no grupo placebo, mostrando que não só houve uma melhora do sintoma, como também houve uma melhora em um biomarcador de insuficiência cardíaca. Então, isso poderia sugerir realmente um efeito sobre a insuficiência cardíaca. Quando a gente olha os desfechos clínicos, nós tivemos 12 hospitalizações por insuficiência cardíaca no grupo placebo e apenas uma no grupo semaglutida. Uma diferença que foi estatisticamente significativa. Então, a partir daí, você fala, nossa, isso aqui... Opa, caiu, né? Isso aqui é um resultado importante, né? Poxa, uma diferença dessa é algo muito expressivo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque números pequenos podem ser enganosos, tá certo? Então, como você teve apenas 13 eventos e o estudo não era desenhado para isso, você tem que tomar muito cuidado, porque essa diferença pode não ser
tão grande assim. Eu vou dar até um exemplo aqui lúdico que eu gosto de usar do futebol, né? Se você pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, eu acho que está cheio de gaúchos aqui, vão gostar aqui do Internacional em primeiro lugar, mas se você pegar no Campeonato Brasileiro de 2020, na 10ª rodada, o Vasco estava entre os primeiros lugares. Ou seja, não tinha nem começado o campeonato. O campeonato tem 38 rodadas. Só quando você vai para o final do campeonato, o mesmo time que lá no começo estava entre os melhores, ele acabou entre os 4 últimos e foi rebaixado para a 2ª divisão. O que é que isso aqui tem a ver com a nossa história? É que quando você tem poucos números, você tem que tomar muito cuidado com a conclusão. Então, a melhor maneira de nós termos certeza se realmente a semaglutida tem impacto sobre hospitalização por insuficiência cardíaca ou não, é esperar novos estudos, inclusive um que vai sair agora no final do ano, o estudo SELECT. Muito bem, agora vamos falar de outro tema muito importante nesse congresso, que foi um estudo que está causando muita repercussão, um estudo com idosos e fibrilação atrial. Esse estudo se chama FRAIL-AF, ele teve muita repercussão pelo seu resultado inesperado, tá certo? Então era um estudo que ele pegou pacientes idosos frágeis com fibrilação atrial, todos já em uso de antagonistas de vitamina K. No caso, não era a varfarina, era um que a gente não tem no Brasil mais, a fenprocomona. Estudo feito na Holanda apenas. E ele randomizou para manter o antagonista de vitamina K ou trocar por um anticoagulante oral direto. O desfecho primário era sangramento e o tempo de segmento 1 ano. Muito bem, o que aconteceu? Aqui a tabela do estudo, né, as características dos pacientes. Eram pacientes bem idosos mesmo, 83 anos de média. E o resultado do estudo, aqui estão os medicamentos que foram usados. O DOAC mais usado foi a rivaroxabana, certo? 50% dos casos. E o resultado, que foi digamos, bem surpreendente, porque as pessoas sempre tinham a expectativa de que o anticoagulante direto pudesse ser mais seguro do que a varfarina, sobretudo nessa população, idosos, frágeis, é que o uso, a manutenção do antagonista de vitamina K levou a uma redução de sangramento em relação a trocar pelo anticoagulante direto. Certo? Então esse foi o achado principal do estudo, sem ter havido diferença estatisticamente significativa nos eventos isquêmicos. E a conclusão deles é que quando você tiver um paciente idoso frágil já em uso de antagonista de vitamina K, a troca para um anticoagulante oral direto, como a rivaroxabana, a pixabana, etc., não deve ser indicada. Essa é a conclusão do estudo. Porém, nós vamos aqui chamar, né, o VAR para poder dar uma olhada nesses resultados com calma e saber se nós podemos realmente concluir isso. Então, pessoal, esse estudo ele tem uma característica muito importante que vocês têm que ter em mente quando forem avaliar qualquer estudo. O estudo não era duplo cego. Ou seja, o paciente sabia o que é que ele ia tomar, o médico dele sabia. Até aí tudo bem, não tem grandes problemas, porque dá para fazer estudo válido assim. O problema é que quem avalia o sangramento tem que ser cego. Esse é que é o detalhe, senão você vai causar um viés. E aí, só para citar um exemplo, isso aqui é um caso bem interessante, muito antigo, que mostra, num estudo, não da nossa área, é um estudo de neurologia, com tratamento para esclerose múltipla, que quando eles pegavam avaliadores que sabiam se o paciente estava tomando placebo ou não, eles diziam que o remédio melhorou o paciente. Ele sabia que estava tomando e ele fazia o exame neurológico e dizia, esse paciente melhorou. Certo? Porém, quando eles pegaram os mesmos pacientes sob o mesmo tratamento e deram para outro grupo de neurologistas que não sabiam o que eles estavam tomando, qual que foi o resultado do estudo? Remédio não funciona. Então, o nome disso é viés de aferição. Ao saber o que a pessoa toma, eu já tenho uma expectativa de que aquilo possa causar alguma diferença. E qual o problema do estudo FRAIL-AF? É que quando você troca o remédio, o médico fica mais atento a esses sangramentos e a reportá-los. Então, isso é um perigo que a gente tem que tomar cuidado. E quando você olha para o paper, quando você lê o artigo, eles falam,
os procedimentos do estudo não eram cegos, ou seja, não havia uma avaliação cega do desfecho. Portanto, diante disso, pessoal, depois que nós chamamos o VAR, eu colocaria que o gol não valeu, tá? Então a conclusão do estudo não é válida, infelizmente, e diante de todas as outras evidências que nós ainda temos, provavelmente a gente vai continuar mantendo o que a gente já sabe, ou seja, os DOACs são preferidos, exceto em alguns outros subgrupos, como prótese metálica, estenose mitral, etc., em que a varfarina ainda é o melhor. E por último, outro estudo muito importante é o estudo STOP-DAPT-3. Esse estudo, ele traz uma situação clínica que, falando em sangramento, né, que nós nos preocupamos muito na prática clínica, porque quando eu trato o infarto, eu quero dissolver o trombo, mas não é para dissolver o paciente, né, pessoal? Então, quando eu vou dar antiplaquetário, eu também tenho que me preocupar com o risco de sangramento. Hoje, todo mundo já talvez se acostumou a dar aspirina mais um anti-ADP. Antes era clopidogrel. Depois nós tivemos dois novos mais potentes que o clopidogrel, que são o prasugrel e o ticagrelor. Mas será que não está na hora da gente pensar, não, vamos, já que a gente tem mais medicamentos mais potentes do que o clopidogrel, não era melhor tirar a aspirina e deixar só o prasugrel, por exemplo? Tirar a aspirina e deixar só o ticagrelor? Assim eu economizo, né, dou menos remédio, mantenho a proteção isquêmica, porque são antagonistas de ADP melhores do que o clopidogrel, mas ao tirar a aspirina eu evito mais sangramento. Então essa é uma lógica interessante. Então esse estudo ele pegou pacientes com síndrome coronária aguda, todos fizeram angioplastia, a intervenção era dar prasugrel e nada mais, certo? Então era prasugrel mais placebo, e o comparador era o que está na diretriz, prasugrel mais aspirina, dupla antiagregação plaquetária. O desfecho tem dois, um era de eficácia, que era o composto de morte cardiovascular, infarto, AVC ou trombose distente, e o de segurança era sangramento. E o tempo de segmento era 1 mês, eles queriam ver algo bem precoce, bem agudo. Esse estudo ele teve uma característica que se chama não inferioridade. Então, o que é? Toda vez que vocês ouvirem falar essa palavra não inferioridade, coloquem na cabeça o seguinte: não inferioridade é um estudo que está querendo jogar pelo empate. Mais outra analogia aí com futebol. Então, quando eu digo eu tenho um tratamento que eu quero que seja não inferior ao outro, eu quero mostrar que eles são iguais, só isso. E por que eu quero mostrar que um tratamento é igual ao outro? Qual é a vantagem disso? É porque eu trago uma igualdade no desfecho de eficácia, que é a não inferioridade, que a gente chama, mas eu dou uma segunda vantagem, que pode ser 3. Ou esse tratamento é mais conveniente, né, mais fácil de usar, ou esse tratamento é mais barato, ou, como aqui no nosso caso, esse tratamento ele é mais seguro do que o tratamento convencional. Então, coloquem isso na cabeça para interpretar esse estudo. Eu tenho que provar duas coisas: que tirar aspirina não ocorre, não leva a maior risco de evento isquêmico, ou seja, é não inferior, é igual na parte isquêmica, porém tem que ser melhor no sangramento. Tem que resultar em menos sangramento. Então, esse estudo, o objetivo é duplo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para interpretar. Qual que foi o resultado, então? Tirar a aspirina foi não inferior a manter os dois. Ótimo, ok? Então, até aí, passamos no primeiro teste. Só que aqui tem um alerta. Quando você pega, por exemplo, trombose distente isoladamente, aumentou bastante no grupo que tirou a aspirina. Então, você já fica um pouco com o pé atrás, né? Será que vale a pena tirar a aspirina mesmo? E aqui, quando a gente olha para sangramento, que está aqui no extremo, ó, uma diferença que não foi estatisticamente significativa. Então, esses autores, de maneira muito elegante, eles concluíram que apesar da não inferioridade, ou seja, do empate na parte isquêmica, como tirar a aspirina não melhorou em redução de sangramento, eles não mudariam a diretriz. E eu concordo totalmente com eles. Até porque, se vocês lembrarem lá do passado, a nossa boa e velha aspirina, que eu acho que é um dos remédios mais amados pelo cardiologista, né? Um medicamento simples, barato, tem em todo lugar e mais importante do que isso. Lembrem-se que no infarto,
Estudo ISIS 2, 1988, a aspirina simplesmente reduziu o quê? Mortalidade. Então, da aspirina versus placebo, lá nos primeiros estudos, o paciente morria menos com aspirina. Então, para você mudar esse paradigma, a gente precisa de mais dados. E um deles, que a gente tem o prazer de estar participando lá no INCO e liderando também, é um estudo brasileiro que vai tentar responder essa pergunta, que é o estudo New Mindset. Então, a gente precisa aguardar novos estudos, mas, por enquanto, pelo menos nessa fase precoce, no paciente que tem síndrome coronária aguda, manter a aspirina, exceto se ele já tomar um anticoagulante oral, porque é outra história. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui foi um bate-papo rápido, focado. Eu poderia aqui passar, se eu fosse falar dos principais estudos do Congresso Europeu, eu ia ter que ficar aqui até amanhã de manhã comentando, que é muita coisa. Mas eu quis trazer 3 mensagens importantes de 3 tópicos diferentes, principalmente até não apenas para falar do estudo, mas para ajudá-los a interpretar o estudo, que eu acho que essa é uma missão educacional importante. Queria também agradecer o convite da editora Manoli para estar aqui mais uma vez nessa atividade.